Graças a Deus. A paz do Senhor, queridos. Vamos ouvir então a palavra do Senhor agora? Meu Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor? Aí, agora sim. Pegue a sua Bíblia então, por favor. Pegue a sua Bíblia, por gentileza. E abra comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 26. Gênesis, capítulo de número 26. Nós vamos ler o verso de número 1. Glória a Deus. Eu estava ali adorando a Deus e enquanto o irmão Rafael ministrava, falando do distanciamento que nós vemos nos dias de hoje, das pessoas em relação a serem dependentes de Deus. E isso, infelizmente, é uma verdade, queridos. Infelizmente, nós vemos o homem tentando caminhar cada vez mais sozinho. Nós vamos até falar um pouco sobre isso, mas em nome de Jesus, pela palavra de Deus, nós vamos ser diferentes. Amém? Eu creio que nós que queremos adorar ao Senhor de todo o nosso coração e servir a Ele de verdade, nós vamos ser diferentes em nome de Jesus. Gênesis capítulo de número 26, verso de número 1. Todo mundo achou? Glória a Deus. Está escrito o seguinte, olha só. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Abaixa um pouquinho para mim o fundo, por gentileza. Eu vou ler mais uma vez. Olha só, Gênesis 26, diz assim, olha só. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. É a partir daqui que nós vamos iniciar a meditação de hoje. Mas antes, vamos orar mais uma vez ao Senhor, vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos para ouvir a Tua voz. Eu te peço, fala ao coração da Tua igreja. Fala ao Teu povo agora, Pai. Importa que eu diminua e que o Senhor cresça, que a Tua voz ecoe nos corações e vidas sejam transformadas, restauradas e renovadas pelo poder da Tua palavra. Que nessa noite, Pai, a Tua palavra ela vá produzindo resultado, transformação e renovo sobre o Teu povo, Pai querido. É o que eu te peço nessa hora e eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, que assim seja. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir mais uma vez a Jesus? Glória a Deus. Graças a Deus. Amados, olha só. Nesse texto que nós estamos lendo agora, Gênesis 26, verso de número 1, a palavra de Deus ela nos fala de uma grande fome que houve na terra nos tempos de Isaque, justamente na região onde Isaque habitava. Essa foi a segunda fome, na verdade, a segunda grande fome que houve naquela região. Porque a palavra de Deus nos mostra também que nos tempos do pai de Isaque, Abraão, ocorreu também uma grande fome na mesma região, no lugar onde Abraão ele habitava. E a palavra do Senhor ela nos mostra isso
Aqui em Gênesis, no capítulo de número 12, depois a gente vai voltar para Gênesis 26, mas antes, volta um pouquinho, algumas páginas aí da sua Bíblia, até Gênesis no capítulo de número 12. Vai lá comigo, Gênesis capítulo de número 12. Versículo de número 10. Esse texto ele fala da primeira fome. Diz o seguinte, olha só, Gênesis capítulo de número 12, verso de número 10. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Então, olha só, antes da segunda fome, nessa primeira fome que houve nos tempos de Abraão, a Bíblia nos fala que, diante de toda aquela situação, de toda a dificuldade trazida pela fome que houve na terra, Abraão, pressionado pelas dificuldades em que ele vai se encontrar naquele momento difícil, ele resolve tomar uma decisão. Ele sai da onde ele habitava e ele agora vai caminhar com todo o seu povo, com toda a sua família, rumo à terra do Egito. Ele se vê pressionado a tomar uma atitude, a fazer alguma coisa, a fim de que ele conseguisse então trazer livramento sobre a sua casa e sobre a sua família, para que o seu povo não padecesse diante daquela situação difícil. E a Bíblia nos fala que quando Abraão ele desce até o Egito, ele vai até o Egito, chegando ali naquela terra, Abraão, com medo daquilo que poderia acontecer, ele resolve fazer um acordo com a sua esposa. Abraão ele vai temer pela sua própria vida e, reconhecendo a beleza da sua esposa, ele combina o seguinte com Sara: olha, Sara, nós vamos fazer o seguinte, como eu sei que você é uma mulher muito bonita, você vai atrair os olhos dos outros homens dessa terra para você, com certeza. Então, o risco desses homens quererem me matar para ficar com você é muito grande. Quando eles ficarem sabendo que eu sou teu esposo, provavelmente vão querer me matar. Então vamos fazer um acordo. Nós vamos dizer o seguinte, que nós dois somos irmãos, e não marido e mulher. E quando Abrão ele combina isso com Sara, porque a Sara vai aceitar aquela proposta, na verdade ele estava maquiando uma situação, porque os dois, eles eram meio-irmãos. Eles eram filhos do mesmo pai. Mas aquilo era uma meia-verdade. E a gente sabe que não existe meia-verdade. Meia-verdade é mentira. Mas eles combinam isso, enfim, porque Abraão ele vai temer aquela situação toda. O medo de repente chegar naquela terra procurando livramento da fome, mas por outro lado acabar perdendo a própria vida por conta da beleza da sua mulher. E a Bíblia nos fala que isso realmente vai acontecer. Aquilo que Abraão imaginava acaba acontecendo, porque os homens do Egito vão ver Sara e vão observar a sua beleza e vão levar essa notícia até Faraó. E Faraó então decide tomar Sara por mulher, porque afinal de contas, eles haviam dito que
Abraão e Sara não eram marido e mulher, eles eram irmãos. E a palavra de Deus, ela nos fala, queridos, que quando isso acontece, quando o faraó decide tomar a mulher de Abraão por sua esposa, Deus vai afligir a Faraó e toda a sua casa com uma grande peste. E Faraó, de alguma forma, fica sabendo, então, que tudo aquilo era mentira. E Faraó, então, ordena que Abraão e toda a sua casa fossem embora da terra do Egito. Abraão, ele até recebe o livramento que ele imaginava na sua cabeça em relação à fome. Mas, com medo de toda aquela situação, com medo de perder a vida, ele acaba mentindo naquela terra e mais tarde sendo expulso de lá por conta disso. Pois bem, isso foi o que aconteceu com Abraão. Os anos se passam, a segunda fome, ela vem, e Isaac, então, ele toma a mesma decisão do pai. Ele vai reproduzir a atitude do pai. Porque ele vai sair da onde ele estava, e a intenção de Isaac era também descer à terra do Egito. Porque devido às cheias do rio Nilo, as terras do Egito sempre tinham fertilidade, eram terras que eram muito férteis. Então, por isso que eles desciam ao Egito. Então, Isaac, ele, pressionado novamente por aquela situação, ele reproduz a mesma atitude do pai. Eu não vou dizer que foi a mesma, porque houveram algumas situações um pouco distintas, e nós vamos entender isso um pouquinho mais para frente. Mas fato é que Isaac, ele começa a sua caminhada até o Egito nesse objetivo de fugir da fome. Só que no meio do caminho, ele chega em outra cidade, uma cidade chamada Gerar. E quando ele chega na cidade de Gerar, ele vai fazer a mesma coisa que o seu pai havia feito anos atrás. Ele, com medo de perder a sua vida, ele combina agora com a sua esposa, que também era uma mulher muito bonita, deles dizerem que não eram casados, que eles eram irmãos. Vamos ver isso lá em Gênesis novamente. Volta comigo lá. Gênesis capítulo de número 26. Eu vou ler com você a partir do verso de número 1 de novo, para ficar mais fácil de você entender todo o contexto da história. Gênesis capítulo de número 26. Vamos ler a partir do verso de número 1. Diz o seguinte, olha só. E havia fome naquela terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito. Repara então que o objetivo de Isaque era descer para onde? Para o Egito. Então Deus, ele diz, apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser. Versículo de número 7 agora. Vai comigo para o verso 7. Gênesis 26, 7. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca da sua mulher, disse, é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher. Para que, porventura, dizia ele, não me matem os varões daquele lugar, por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Então, olha só, Isaque, ele toma a mesma atitude do seu pai. Ele vai reproduzir a mesma coisa que Abraão ele fez. E por que isso acontece, amados? E esse daqui é o X da questão.
Nós precisamos entender essa palavra. Primeiro, porque ambos foram pressionados por uma situação e resolveram tomar uma decisão pressionados pelo momento, pressionados pela fome. E assim muitas vezes acontece conosco. Muitas vezes nós passamos por momentos na nossa vida, por circunstâncias da nossa vida, que nós nos sentimos pressionados pelo momento. Pressionados em fazer alguma coisa, em tomar algum tipo de decisão. Porque parece que se a gente não tomar uma decisão naquela hora, muitas vezes a gente se convence que se a gente não fizer alguma coisa, pronto, está tudo acabado. Tudo vai dar errado, a gente vai perder tudo e vai ser o fim. Vai ser a destruição. E muitas vezes nós nos sentimos, falando agora um pouquinho sobre família, principalmente o homem que é o cabeça da casa, ou pelo menos deve ser o cabeça da sua família, ele entende que ele tem responsabilidades para com os outros membros da família. De tomar uma decisão, de agir de uma determinada forma. E muitas vezes os membros da família esperam um posicionamento do homem. Porque o homem ele precisa estar ali à frente, precisa estar liderando, orientando a sua casa. Só que o problema é que muitas vezes nós não sabemos o que nós devemos fazer. A pessoa ela se sente pressionada, porque a situação ela é difícil, e ela resolve então tomar uma atitude, tomar uma decisão, sem saber o que fazer. E muitas vezes nós tomamos decisões sem saber o que fazer. Nós resolvemos agir, mesmo sem saber o que fazer. Pressionados por um momento, pressionados por alguém. E aí que está o grande problema. Porque quando a gente faz algo que nem a gente tem certeza que aquilo é o melhor a se fazer, a gente corre o grande risco de piorar as coisas. Você está compreendendo o que eu estou querendo dizer, meu irmão? A gente corre o grande risco de fazer uma bobagem e ao invés de resolver o problema, trazer uma situação pior do que a primeira. Olha só o caso de Abraão. Abraão ele foi pressionado pela fome, ele tinha muita gente que dependia de uma decisão dele, e pressionado ele diz, eu vou para o Egito. Deus, segundo a sua misericórdia, ainda vai guardar Abraão. Abraão chega no Egito e um abismo vai chamando outro abismo. Chega no Egito, ao invés de confiar em Deus, ele vai se apoiar numa mentira. E por conta dessa mentira, ele prejudica Faraó. Acaba sendo expulso da terra do Egito. É bem verdade que ele sai daquele lugar com muito dinheiro, porque como Faraó se afeiçoou à mulher de Abraão, ele começa a dar muitos presentes para Abraão. Abraão sai do Egito com muito dinheiro, muito rico. Mas enfim, ele saiu daquele local expulso e trouxe de certa forma, um mal, inclusive para outras pessoas, para uma outra nação. E nós precisamos entender uma coisa, amados, que muitas vezes nós vamos passar por momentos que nós não vamos saber o que fazer mesmo. Escuta bem o que eu estou te dizendo. Não existe pessoa na face da terra
que sempre sabe o que fazer. Aquele que se acha dono da verdade, ele é o pior de todos. Aquele que se acha o sabichão, ele é o pior de todos. Porque você pode ter certeza, uma hora ou outra, essa pessoa ela vai quebrar a cara. E a palavra de Deus, ela nos fala isso, amados. Você que está aqui hoje ouvindo essa palavra, escuta algo que eu vou te dizer. Se você está passando por uma situação difícil hoje, e você não sabe o que fazer, fica tranquilo, é normal. Isso faz parte do homem, não saber o que fazer diante de determinadas situações. Todo ser humano passa por isso. Diferente de Deus. Deus, ele sabe de todas as coisas. O homem, ele não é onisciente, mas Deus, ele é onisciente. Ele tem ciência sobre tudo e sobre todos. E a palavra de Deus, ela nos mostra isso. Vai comigo lá em Provérbios, no capítulo de número 16. Olha só. Provérbios, capítulo de número 16. Versículo de número 1. Provérbios, capítulo de número 16, verso de número 1. Encontrou aí? Olha só o que diz a palavra do Senhor. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. O homem, ele é assim, é natural do homem. Às vezes, em meio a situações, ele fica, eu acho que eu vou para lá, eu acho que eu vou para cá, eu vou para a direita, para a esquerda, não, eu vou fazer desse jeito, quem sabe? Do homem é a preparação do coração, mas a resposta da boca, quem tem resposta para tudo, quem conhece todas as coisas, quem sabe qual é a melhor direção, quem conhece o caminho correto, é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E é por isso que a palavra de Deus, ela nos ensina, em meio a situações que nós não sabemos o que fazer, buscar a Ele. Jeremias, capítulo de número 33, verso 3, diz o seguinte: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É normal muitas vezes nós não entendermos o que está acontecendo. E nesses casos, onde Deus nos humilha, e quando eu falo Deus nos humilha, é no sentido de o Senhor nos levar a entender o quanto nós somos dependentes dEle, é que nós precisamos recorrer ao Todo-Poderoso, é que nós precisamos dobrar os nossos joelhos e clamar àquele que tem a resposta da boca, aquele que sabe todas as coisas e vai trazer direção sobre todo aquele que o busca. Deus, Ele garante resposta. Clama a mim. Pastor, como é que eu recebo resposta de Deus? Quando eu não souber o que eu devo fazer, é só você clamar. Clama a mim. E eu vou te deixar no vácuo. É isso que a palavra de Deus diz? Não. E responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, coisas grandes e certeiras, que você não sabe. Você não sabe, mas Deus sabe.
E se Deus sabe, por que você está aí batendo cabeça até agora? Por que você continua aí preocupado, desesperado, indo de um lado para o outro? Se humilha diante de Deus. Dobra os joelhos, clama a Ele, porque Ele vai mostrar para você aquilo que você não sabe. Deus, Ele tem respostas que nós não temos. Deus tem informações que nós não temos. A gente só consegue enxergar aquilo que está diante dos nossos olhos, mas o Senhor, Ele sabe e Ele conhece todas as coisas. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando maus e bons. Então, guarde essa palavra, meu querido, no teu coração. Guarde essa palavra no teu coração, para que você então receba de Deus a direção que Ele tem para a tua vida. Agora, outra coisa que nós precisamos entender dentro dessa mesma palavra, queridos, muitas vezes, diante de situações assim, nós acabamos refletindo o quão o nosso caráter, ele precisa ser moldado pelo Senhor. O homem, na sua grande maioria, o homem ele possui um desvio de caráter. Abraão aqui, diante da atitude que ele toma, ele mostra um desvio de caráter. Talvez você esteja ouvindo o que eu estou dizendo agora e você diga assim, nossa pastor, mas isso é muito pesado, desvio de caráter. O senhor está dizendo que Abraão era mau caráter? O senhor está dizendo que eu sou mau caráter? Que o ser humano, porque isso vale para todos, para todo homem. Não é bem assim, queridos. Eu vou te explicar o que eu quero dizer quando eu falo sobre desvio de caráter. Porque a atitude de tomar decisões sem antes buscar a direção de Deus, ela é a manifestação de um desvio de caráter. E o que é o caráter? O caráter, ele representa as características de alguém. E essas características que cada um de nós possuímos, elas nos levam a tomar decisões, a agir de uma determinada forma. Quando Deus ele cria o homem, lá no Éden, Deus ele faz o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança, a imagem e semelhança de Deus. Então, quando o Senhor ele forma Adão, Adão ele era perfeito em caráter. Mas você conhece bem a história. Vem a serpente, acaba enganando Eva. Adão ele decide pecar, comendo do fruto que ele não deveria comer, e a partir daí, o homem ele é expulso do jardim do Éden. O homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, perfeito em caráter, ele vai ser expulso do Éden. E a partir de Adão, os homens que passam a nascer, eles não vão nascer mais segundo a imagem e semelhança de Deus. Os homens que viriam depois de Adão, eles vão nascer segundo a imagem e semelhança de Adão. Veja isso aqui comigo em Gênesis, no capítulo de número 5. Gênesis, capítulo de número 5. Versículo de número 1. Nós vamos ler
do verso 1 até o verso de número 3. Achou aí? Está escrito o seguinte, olha, Gênesis capítulo 5, verso de número 1. Esse é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Verso de número 2. Macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem. E chamou o seu nome Sete. Você compreende isso? O que a palavra de Deus está dizendo aqui, queridos? Que a partir de Adão, o homem, ele passa a ter um caráter distorcido. Porque Adão, ele pecou. E esse pecado agora passa a todos os homens. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas o filho que veio de Adão já foi criado segundo a imagem e semelhança de Adão. Por isso a Bíblia diz, inclusive em Romanos, que toda a humanidade pecou. Romanos diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Toda a humanidade pecou. A humanidade possui em si esse desvio de caráter. Mas a partir do momento em que o homem, ele ouve a palavra de Deus, e o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o homem então passa agora a buscar a restauração por meio da palavra de Jesus. O homem, ele é restaurado por Deus por meio do seu Espírito, por meio do Espírito Santo. E o homem que perdeu essa imagem e semelhança lá no começo de tudo, ele tem o seu caráter restaurado pelo Senhor. Isso está lá em Efésios, no capítulo de número 4. Vai comigo lá. Efésios, capítulo de número 4. Versículo de número 20. Olha só que coisa tremenda, que coisa gloriosa. Efésios capítulo de número 4, verso de número 20. Olha só, o apóstolo Paulo aqui, ele está escrevendo para a igreja de Éfeso, para os irmãos da igreja de Éfeso, e ele diz o seguinte nesse texto, Efésios 4:20: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Você tem ouvido a Jesus nesse lugar? Você tem ouvido a verdade de Deus? Você tem dado lugar para essa verdade entrar no teu coração e transformar a sua vida? É isso que Paulo está dizendo aqui. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então olha só que coisa gloriosa. Através de Jesus Cristo, amados, nós temos o nosso caráter
aqueles que realmente dão ouvidos à voz de Deus, aqueles que realmente têm um encontro verdadeiro com Jesus, que são convencidos pelo Espírito Santo, eles deixam essa verdade entrar, e essa verdade vai transformando a sua maneira de agir, a sua maneira de ser, a sua maneira de caminhar, e essa imagem que havia sido perdida lá no Éden, ela é restaurada em Jesus, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Agora mesmo você está aqui e você está ouvindo a palavra de Deus. Você está ouvindo os ensinamentos de Jesus. E enquanto você ouve a palavra de Deus, o Senhor Ele está trabalhando no teu coração, Ele está trabalhando na tua mente, Ele está trabalhando no teu ser, no teu interior e restaurando a tua vida para a glória do Todo-Poderoso. E é isso que a palavra do Senhor, ela fala, em relação ao caráter, ao homem sendo restaurado por Deus. Abraão, ele manifesta uma atitude totalmente natural, e não espiritual, quando ele decide sair da terra onde ele estava, para descer para o Egito. Ele estava no natural ainda. Porque ele poderia antes ter orado a Deus. Ele poderia ter buscado a Deus. Deus, será que é para mim descer para o Egito mesmo? Lembra do que eu falei? Quando a gente não sabe o que fazer, a gente pode buscar Deus para saber o que fazer? Senhor, será que é para mim descer para o Egito mesmo? Meu Deus, olha só essa situação. Eu preciso fazer alguma coisa. Mas eu não posso sair por aí agindo de qualquer maneira. Só para mostrar que eu estou fazendo algo. Muitas vezes a gente toma decisões na nossa vida só para mostrar para os outros. Para, meu irmão, para, a gente não pode ser assim. A gente precisa agir de forma espiritual. Senhor, está difícil, está complicado. A coisa está apertando cada vez mais. Mas eu me humilho diante da tua presença. Eu te peço, me mostra o caminho. Me dá uma direção, me orienta. É essa atitude do homem espiritual. Olha só o que a palavra de Deus ela diz aqui em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 2. Aos Coríntios, capítulo de número 2, verso de número 14. Está escrito assim, olha só. 1 Coríntios, capítulo de número 2. Vamos ler a partir do verso 12. Ao invés do 14, vamos começar aqui no 12. 1 Coríntios 2, 12, então. Diz assim, olha. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Verso 14. Verso 14 agora. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então olha só o que a palavra de Deus está dizendo. Nós
não recebemos o Espírito do mundo. Nós recebemos o Espírito de Deus. Então, se você recebeu o Espírito de Deus, como é que você pode querer andar segundo o espírito desse mundo? Porque o espírito desse mundo é assim. Ele te leva a trocar os pés pelas mãos. A pessoa está lá endividada, cheia de dívida. Qual é o espírito desse mundo? Vou fazer o empréstimo. É o natural. É natural que a pessoa pense assim. Vou descer para o Egito. Vou pegar dinheiro no banco. Vou fazer assim, vou fazer assado, vou fazer frito. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Nós recebemos o Espírito de Deus. E se nós recebemos o Espírito de Deus, é por esse Espírito que nós devemos andar. Por esse Espírito que nós devemos pautar as nossas decisões. O mesmo texto aqui de 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo de número 4, diz assim, olha só, 1 Coríntios 2,4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram, Paulo falando, né? Não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Verso 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A sua fé, ela está apoiada aonde? A sua fé não pode estar apoiada na sabedoria dos homens. A tua fé precisa estar apoiada na sabedoria de Deus, meu irmão. Olha só a ideia de Abraão e a ideia de Isaac. Ó, no Egito não falta comida. Eu vou descer para lá. Pronto, está resolvido. Mas talvez essa não era a sabedoria de Deus para a vida deles. Não era a direção de Deus para a vida deles. E quantas vezes, irmãos, nós tomamos decisões dessa maneira, segundo aquilo que a gente quer. Isso é desvio de caráter. Não de um caráter normal, natural, mas de um caráter espiritual. Porque nós precisamos ter atitudes espirituais diante do Deus Todo-Poderoso. E para nós finalizarmos, muitas vezes nós reproduzimos, como aconteceu com Isaac, nós reproduzimos atitudes que nós vimos os nossos pais fazerem, ou a gente ouviu que os nossos pais fizeram, nós reproduzimos isso na nossa vida, e isso é muito ruim. Você vê no caso de Isaac, quando teve a grande fome na época de Abraão, Isaac não tinha nem nascido ainda. Mas lá na frente ele vai reproduzir a mesma atitude do pai. E isso vai trazer um mal muito grande para a casa dele. De certa forma, né? Porque ele vai passar um aperto ali onde ele estava. Por isso, escuta o que eu estou te dizendo. Você, homem que está aqui, você, mulher que está aqui, não reproduza aquilo que você viu no seu pai, na sua mãe. Não reproduza isso na sua vida. Tome cuidado para não reproduzir aquilo que você viu no casamento deles.
aquilo que você viu no casamento de outros da sua família, no seu casamento, toma cuidado. Porque talvez esse que você está tomando por exemplo, e às vezes a gente faz isso até de forma inconsciente. Às vezes a gente faz isso até de forma inconsciente. E às vezes a gente até ouve das pessoas, mas você é igualzinho o seu pai e a sua mãe, hein? Aí o camarada fala, não sou não, eu? Você tá louca, mulher? Você é. Muitas vezes, amados, nós reproduzimos coisas sem perceber até. Coisas que não são boas. Porque tem muita coisa boa que a gente traz da nossa história. Não é verdade? Às vezes a gente teve um pai e uma mãe que são um exemplo de honestidade, um exemplo de luta, um exemplo de perseverança. A gente traz coisas boas, sim, da nossa história, daqueles que vieram antes de nós. Mas a gente traz muita coisa ruim também. Porque muitas vezes aqueles que vieram antes de nós, eles não serviam a Deus. Eles não andavam com Deus. Eles não conheciam a Deus. E muitas vezes as pessoas usam isso até como desculpa para tomar determinadas atitudes. Como desculpa para não mudar. Porque a pessoa diz assim, eu faço assim porque eu aprendi assim. Sabe por que eu sou assim? Porque eu aprendi desse jeito. Como se isso fosse desculpa. Tem gente que usa esse tipo de fala, não como quem pede perdão para o outro que está sofrendo, mas como forma de se defender e de dizer o seguinte para outra pessoa, eu não quero mudar. Você está errado. Porque você não pode assumir o caráter distorcido daqueles que vieram antes de você. Você que conhece a palavra de Deus, você precisa tomar como exemplo a Jesus Cristo. O teu modelo, o teu exemplo, não tem que ser o teu pai, a tua mãe. O teu exemplo tem que ser Jesus. Nós temos que refletir a imagem e a semelhança de Cristo. Olha só o que a Bíblia diz aqui em Ezequiel, no capítulo de número 18. Ezequiel, capítulo de número 18. Versículo de número 1. Ezequiel 18:1. Havia um provérbio, um ditado popular em Israel. E olha só o que dizia esse ditado popular. Ezequiel 18:1. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas,
como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. E no verso de número 20 diz o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. O filho, Ezequiel 18:20, olha só. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Você está compreendendo isso, meu irmão? Você não pode dar desculpas dizendo que você errou porque você aprendeu assim. Em Israel tinha um provérbio: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos que ficaram manchados. Esse provérbio queria dizer o seguinte: se o pai fez algo de errado, agora o filho vai colher as consequências ruins. O filho vai levar a maldição sobre ele. Deus está dizendo assim: olha, esse provérbio não vai mais ser dito aqui em Israel. Eu não quero mais saber desse provérbio. A alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, cada um é responsável pelos seus atos. Cada um é responsável pelas suas atitudes, pelas suas decisões. Não coloca a culpa das coisas no teu pai, na tua mãe, nos teus parentes, na situação difícil. Ah, é porque eu vim de uma situação muito difícil. Ah, é porque eu tive muita dificuldade na vida. Por isso é que hoje eu sou assim. Por isso é que hoje eu sou assado. E por isso que eu faço hoje de determinada forma. Meu irmão, dificuldade todo mundo tem. Luta todo mundo passa. Problema todo mundo passa. Mas cabe a eu e você fazermos a diferença para a glória do Todo-Poderoso, refletindo a glória e a graça de Deus nas nossas vidas. Aleluia! 1 Pedro 1:15-16 termina dizendo o seguinte: sede santos, como santo é o vosso Pai. Sede santos, porque eu sou santo. Sejam separados. Santo quer dizer separado. Olha só, de forma clara, Deus dizendo através do apóstolo Pedro: o modelo que você deve seguir sou eu. Sede santo. Por que você tem que ser santo? Porque Ele é santo. E porque esse é o modelo. Porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Lembra que eu falei para você que a história de Abraão e Isaac eram parecidas em relação a essa situação toda, mas elas não eram iguais? Por que elas não eram iguais, pastor? Porque Abraão, ele desceu até o Egito, se deu mal. Aí depois, em outra situação, ele vai até a cidade de Gerar, a mesma cidade que Isaac, ele para no meio da caminhada. E ele faz o quê? Faz a mesma coisa. Mas Isaac, nisso ele vai agir diferente. A Bíblia fala que quando ele chega em Gerar, no intuito de descer para o Egito, Deus fala assim para ele: não desce para o Egito. Fica aqui na terra que eu vou te mostrar. Fica nessa cidade, porque é aqui que eu vou te honrar. Isaac fez um monte de besteira ali, é verdade. Mas nisso ele acertou. Ele para a sua trajetória no meio. Ele muda a rota, porque ele resolve ouvir a Deus nesse sentido. E Gênesis 20, olha como vale a pena ouvir a Deus. E a Bíblia diz em Gênesis 26:12 o seguinte: que Isaac
ele semeou naquela terra e ele colheu naquele mesmo ano 100 medidas. 100 vezes mais. Porque o Senhor o abençoava. Oh, glória! Deus quer abençoar a tua vida, meu irmão. Deus quer te abençoar. Deus quer abençoar esta igreja. Deus quer abençoar as nossas vidas, se tão somente nós ouvirmos a voz do Senhor. Amém? Se coloque de pé. Vamos aplaudir a Jesus mais uma vez.